Hola muchachos y muchachas, vamos a empezar nuestra clase de hoje. Bom, aí estão os pontos de apoio para quem precisar de algum tipo de ajuda. Vai lá, pega a apostila e abre na página 100. Muy o mucho. Nuestro objetivo é revisar o uso de muy e de mucho. Ou seja, é um conteúdo que vocês já viram em anos anteriores e que hoje a gente vai revisar. É um conteúdo muito cobrado em Enem, é um dos conteúdos que eles gostam bastante de cobrar, porque causa muita confusão, tá? Então é uma coisa fácil de aprender, que se caísse numa prova de Enem eu daria graças a Deus, porque é uma questão muito tranquila, desde que você saiba usá-la, né? Usos de muy e mucho. Antes de falar, vocês vão perceber que o que está no slide é diferente do que está na página da apostila de vocês. Mas não precisa se desesperar. Esse slide, ele é o mesmo que está lá no seu caderno de atividades, na mesma aula referente à da apostila, tá bom? Então é só ir lá e olhar. Se queremos destacar a quantidade ou a intensidade de algo, em espanhol utilizamos, com algumas diferenças entre si, as formas muy ou mucho. Então, o muy ou mucho, ele vai trabalhar a questão da quantidade de número mesmo, e da intensidade. Muitos de vocês têm dificuldade de entender o que é intensidade. Intensidade, gente, é aquilo que eu não consigo expressar em números. Então, um exemplo bem clássico, amor. Você não consegue expressar amor em quantidade. Você expressa em intensidade. Muito, pouco, médio, nada. A intensidade, ela trabalha a questão de uma quantidade que você não consegue mensurar em números. Tá bom? Então, essa é a diferença entre quantidade e intensidade. Vamos falar primeiro do muy. Em espanhol, se usa muy em las seguintes formas. Primeiro, quando eu quero expressar um adjetivo. Por quê? O muy, ele vai expressar intensidade, tá? E o adjetivo, que é uma característica atribuída a alguém, você não consegue colocar em quantidade numérica. Então, você vai expressar por intensidade. Muito, pouco, nada. Então, quando eu digo, eres muy lindo, você é muito bonito. Quer dizer, é algo que eu não consigo contar. Muy mais advérbio. Tengo que irme. Es muy tarde. Então, o advérbio é aquela palavra que vai modificar o substantivo, de alguma forma. Então, eu expresso por intensidade. É muito tarde. Eu não sei dizer a hora exata, mas é muito tarde. Então, é intensidade. E o mucho? Em espanhol, se usa mucho de las siguientes formas. Verbo más mucho. Tenemos que practicar mucho la tolerancia y respetar las costumbres de los demás. Aí você vai falar, professora, mas aí também não tem número. Mas nesse caso, quando você fala praticar muito, significa quantidade. Mucho más sustantivo. Esta semana tenemos muchas tareas. Ou seja, quantidade de tarefas. Eu não expressei em números, mas eu sei que dá para se mensurar em números. Ojo! Já sabemos que temos que prestar atenção, né? Há algumas excepções no uso de mucho que necessitam poner atenção. Mucho mais alguns advérbios. Então, no uso do mucho, a gente tem que tomar cuidado com algumas exceções. E é justamente isso aí que o Enem gosta de cobrar. Porque, normalmente, essa questão teórica geral, todos sabem. O que a maioria não sabe é exatamente isso que eu vou falar agora. É a exceção. Mucho más y mucho menos. Ejemplo, la sociedad del siglo XIX fue mucho más conservadora que la del siglo posterior. Então,
Nesse caso aí, você vai falar, em intensidade, porque conservador você não consegue medir em números. Então, nesse caso, a gente não usa o muy, a gente usa o mucho. Por quê, professora? Porque é regra. Não existe uma explicação racional. Foi a evolução da língua. Mucho antes y mucho después. Antiguamente, el beso solo representaba un acto de cariño entre una madre y sus hijos. Mucho después de este acto, também se convertiu na forma de saludo entre amigos. Muito depois. Você não consegue dizer, mensurar em número quanto é muito depois. Então, teoricamente, teria que ser mucho, porque intensidade. Aliás, teria que ser muy, porque é intensidade. Se usa o mucho. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mucho mais alguns adjetivos. Seria o caso do mucho mejor e mucho peor. Então, quando eu quero falar que é muito melhor e muito pior, eu vou usar o mucho, não o muy. Apesar de melhor e pior, dar a ideia de intensidade. E mucho maior e mucho menor. O mesmo caso. Maior e menor vai dar a ideia de intensidade, porém, eu vou usar o mucho, que é valor quantitativo, tá? Então, essas são as 4 exceções que eu aconselho que vocês saibam. Vamos praticar? Façam os exercícios e enviem para o meu e-mail até o dia 5 de novembro. Haga los ejercicios con atención. Cuídate, estaremos juntos muy pronto. Hasta luego!